Ok, agora vamos para a aula 5. A gente vai estar falando de strings, sobre as strings. E a gente vai estar mostrando algumas maneiras de você estar manipulando strings aqui, beleza? A gente vai começar com a concatenação de strings, que é quando você pega duas strings e soma elas. Vamos colocar aqui teste, testado. E quando você faz essa soma, ele junta os dois, certo? Quando você faz uma soma de strings, ele junta os dois. Você vê que não tem um espaço aqui nem no final, nem no início, e por isso saiu tudo colado. Se eu coloco um espaço aqui no início, ele sai teste, espaço testado. Essa é a concatenação de strings. A gente também pode multiplicar, ou seja, a gente coloca teste vezes 2 e ele repete esse teste duas vezes. A mesma coisa se a gente colocar, por exemplo, um sinal, vamos colocar um hashtag vezes 100 e ele vai repetir esse hashtag 100 vezes, ok? Essa é a multiplicação. A gente também tem, por exemplo, você se lembra que eu falei que uma lista, uma string, é nada mais do que uma lista de caracteres. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente tem alguns caracteres aqui, né? Vamos colocar aqui o nome Fernando. E se eu não quisesse pegar todo esse nome, mas apenas a primeira letra desse nome? Existe uma maneira. E essa maneira é, a gente coloca colchetes aqui e coloca um zero aqui dentro. E esse zero representa a primeira posição, o primeiro caractere nessa sequência aqui. Então quando a gente dá Enter, ele retorna pra gente o F. E por que um zero? Porque em Python e em algumas outras linguagens de programação, certo? Não todas, mas na maioria, em listas, em sequências, a gente usa o index, a indexação. O que é a indexação? A indexação, vamos dizer que é uma formazinha de contar. E a gente sempre começa contando do zero. Então, por exemplo, o F vai representar o zero, o E vai representar o 1, o R vai representar o 2, o N o 3 e assim por diante. Então vamos lá, esse daqui foi Fernando 0, quando a gente bota Fernando 1, ele vai trazer o E pra gente. Quando a gente bota Fernando 2, ele traz o R. Então isso daqui é uma coisa que a gente tem que se atentar, se lembrar que é indexado, que sempre começa do zero, ou seja, o 0 representa o primeiro, o 1 representa o segundo e assim por diante. E a gente também pode usar esses colchetezinhos aqui para fazer uma coisa chamada slice. E o que é esse slice? Vamos dizer que eu quero não apenas o F, mas eu quero do F, o E e o R. Quero esse fer. O que eu posso fazer é o seguinte. Eu digo de onde eu começo, né? Posso dizer começando do zero. Coloco dois pontos para dizer que é até algum momento. Vai ser do zero até o 3 nesse caso. Que ele vai retornar o fer. Por que o 3? Porque esse último elemento, até onde você vai, funciona de forma exclusiva. Ou seja, se você colocou o 3 aqui, se você foi até o N, você só vai pegar do o R, o E e o F. Do N para trás. Ok? Se a gente colocasse aqui até o 2, a gente ia perder o nosso R. Então a gente coloca aqui o 3. E como esse daqui é a primeira posição, né? Quando você está pegando desde a primeira posição, você pode só colocar os dois pontos e a posição até que você quer ir. E ele vai pegar o fer para você tranquilinho. Ok? E fora isso, a gente também pode colocar mais dois pontos aqui. Colocar dois pontos. Coloca o menos um e ele inverte a string pra gente. Ele coloca Fernando ao contrário. A gente também pode tentar fazer aqui, vamos lá. Vamos pegar Vamos pegar o último elemento. O último elemento, nesse caso, ele funciona de forma diferente. Em vez daqui ser um zero ou algo do gênero, um menos zero, não sei, isso daqui vai ser um menos um. Quando a gente coloca menos um, a gente pega o último elemento. Quando a gente coloca menos 2, a gente pega o penúltimo elemento e assim por diante, né? E se a gente colocar do menos 3, que é esse n, para frente,
a gente pega o finalzinho dessa string. Então se a gente quisesse colocar daqui daqui até o final, para ela ficar ao contrário, sem usar o menos 1, a gente colocaria, né, o menos 7, na verdade o menos 8, né, que vai ser esse f, e a gente vai pegar desse f aqui até o final da string, e ele vai vir normal a string pra gente. E quando a gente quer inverter, a gente coloca aqui menos 1, e ele vai pegar só o f, né, a gente tira, e ele fica Fernando invertidozinho. Isso daqui se chama slice, essas técnicas que a gente acabou de fazer. Deixa eu colocar até o terceiro, colocar aqui do menos 3 pra frente, e eu acho que tá bom. Que a gente mostra todas as possibilidades, os slices que nós fizemos aqui, né? Vimos como acessar a letra em palavra, multiplicação, concatenação, o slice. Também tem algo chamado, uma funçãozinha já que vem do Python, chamada length, que a gente pode pegar tanto length de string como length de listas, sequências, sets, se eu não me engano, não sei se dá para pegar o length dos dicionários, né? Mas ele retorna esse length ele retorna o número de itens em um container. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui teste, a gente vê que teste tem 5 letrinhas. Então a gente dá enter e ele retorna 5, que é a quantidade de letras, itens que tem dentro ali daquela string. E eu também posso fazer o seguinte, a gente vai começar a entrar agora em métodos de string. A gente pega esse teste, dá o ponto, e a gente tem todas essas opções aqui. A gente não vai falar de todas porque são várias, né? Mas a gente vai estar comentando algumas aqui. Por exemplo, nós temos o replace, em que a gente pode colocar aqui, e você vê aqui, né? Ele está falando, a gente coloca o old aqui primeiro, ou seja, o cara que vai ser substituído, vamos dizer que a gente quer substituir o e. Depois que a gente coloca o e, você vê que ele pede uma vírgula aqui, né? Que é para separar os parâmetros. Isso daqui a gente está passando parâmetros para esse replace. Então a gente tem esse old, beleza, e um new depois. Então a gente tira isso daqui, coloca, por exemplo, se a gente quiser substituir esse E por A, que aí no caso vai virar tasta, quando a gente der Enter, né, Ctrl Enter, ele vai substituir todo mundo aqui pra gente. E ele tem um outro parâmetro chamado count, que eu creio que talvez seja quantidade para substituir. Exatamente, ele vai desse início aqui até o final, substituindo o pessoal, né? Se a gente colocar para 2, ele substitui os dois S. Se a gente colocar 0 aqui, ele não substitui ninguém. 1, ele substitui só o primeiro, né? E o 2 aqui, ele substitui todo mundo. Mas e se a gente quiser substituir só esse final aqui? Apenas esse último moleque, como é que a gente faria? O que a gente pode fazer é o seguinte. Não, count, maximum number of occurrences, replacements of default values of occurrences, ok. O que a gente pode fazer é o seguinte, se a gente quer tirar só esse E aqui, trocar só esse E por A, o que a gente pode fazer é, a gente poderia inverter essa string, a gente inverte ela, 2 pontos, menos 1, ou seja, no caso aqui, o que a gente vai ter é essa string invertida, certo? A gente vai ter essa string aqui, isso daqui equivale a essa string, e dessa string a gente dá um replace nela, substituído E por A apenas em uma posição, que aí no caso ele só vai substituir esse carinha aqui, certo? Quando a gente der enter nisso, a gente vai ver que só esse carinha aqui realmente, só ele que foi substituído, sendo que a gente precisa deixar essa string normal novamente. E essa string aqui é o que está saindo desse cara. Então a gente vem aqui no final e inverte ela novamente. E ela vira testa. Tranquilo? É bom você sempre pensar no que está retornando dessas funções, né? Isso daqui vai estar retornando uma string para mim, como ele está dizendo aqui. Perdão? Vai estar retornando uma string para mim, como ele está dizendo.
Então a gente pega esse teste, que é um string, inverte ele na string invertida, que é o que vai sair desse cara aqui, né? Essa daqui de cima é o que vai sair dele. A gente dá o replace nela, e depois que a gente der o replace nela, a gente inverte ela novamente e a gente tem a testa. Certo? Isso daqui foi, né? A gente foi e voltou só para substituir o último carinha. Tem jeito melhor de fazer isso, sendo que eu fiz assim só para aplicar o slice e o replace juntos aqui. Depois desse replace, existe duas funções bem interessantes, que a gente tem o split e o join. O split funciona dessa forma aqui. Se eu tenho uma string com 7, 14 e 106, e eu dou um ponto split nela, ele separa os números, né? 7, 14 e 106, mas ele separa por esses espaços. Você percebe que tem esses espaços aqui, certo? E quando o split você não passa nenhum parâmetro aqui dentro, ele vai separar por espaços. Mas, por exemplo, se fosse hashtag e hashtag aqui dentro, ele não ia separar o pessoal. Continua string lá dentro. Virou uma lista. Mas a string continua lá dentro completa. Nada separou. E a gente tem que especificar aqui como é que a gente quer separar. No caso, se a gente quer separar por hashtag, quando a gente dá enter, ele separa pra gente. Tranquilo? Esse é o split. A gente também tem o join, né? Que a gente pode... A gente fez esse split... não, perdão, deixa eu botar espaço aqui. A gente fez esse split 7, 14 e 16 e 106, né? E vamos dizer que a gente quer juntar esse pessoal. E lembrando que a gente pode colocar isso em variáveis, ok? A gente pode colocar aqui frase, sei lá. E aqui embaixo a gente dá um frase ponto e a gente tem os mesmos métodos de string. E a gente vai usar um join. Que o frase.join... Não, na verdade aqui a gente não pode usar o join, né? Porque aqui o split ele retorna pra gente é uma lista de strings, ok? Mas a gente pode fazer, é assim que a gente faz, ó. A gente pega a lista que a gente quer juntar os elementos, certo? Que a gente quer colar esses elementos, coloca dentro de um join e coloca aqui na frente, por exemplo, isso daqui, esse espaço é o que a gente vai usar para juntar essa frase. Então, quando a gente dá Enter, 7, 14, 106. Se a gente colocar um hashtag aqui, certo? Então, esse split vai separar elas por um certo caractere, que no caso aqui, como está default, é o espaço. E esse join aqui, ele faz justamente o contrário, né? Você pega uma string, chama o método join nela, e ela vai usar essa string para juntar os itens dessa frase, que é uma lista, beleza? Essa frase aqui é uma lista. Quando a gente der um... Deixa eu comentar isso daqui. Quando a gente botar um type da frase, a gente vê que ela é uma lista. Tranquilo? Esses foram o join, o split, tem o upper também, né? A gente pode pegar aqui, colocar o teste todo minúsculo, ponto upper, e ele vai para maiúsculo. A mesma coisa a gente pode fazer com o teste todo maiúsculo, usando o lower, teste todo maiúsculo, teste todo minúsculo, certo? Eles invertem aqui, tranquilo. E se lembrando sempre, né, que como isso daqui é um método, como isso daqui é como se fosse a função específica das strings, uma função específica das strings, a gente tem que chamar ele, né? E sempre que a gente vai chamar uma função, a gente vai executar alguma coisa, a gente coloca esses dois parênteses para acontecer. Porque se a gente apenas colocasse sem os parênteses, ele não executa. Ele só fala que esse daqui é o método built-in dessa string, certo? É um método built-in aí dentro da string, mas ele não executa ela. E quando a gente coloca para executar, aí ele sim, ele faz o que o método tem que fazer. Fora isso, a gente também tem o title, que vai deixar o primeirozinho maiúsculo ali. Creio eu, vamos testar teste de teste. Ele deixa todo mundo maiúsculo, certo? O title deixa a letra inicial de todo mundo maiúsculo. A gente também vai ter o capitalize, que o capitalize, vamos botar, sei lá, testando capitalize.
Creio eu que ele vai colocar a primeira letra maiúscula. Opa. Exato. Coloca só a primeira letra maiúscula. Title, capitalize. A gente também tem o count, em que a gente pode pegar, por exemplo, vamos dizer que eu coloquei um monte de A aqui dentro e eu quero contar quantos A's tem aí dentro. Eu coloco quem eu quero contar, dou Enter e ele me fala que eu tenho 24 A's aí dentro. Se eu colocar, por exemplo, aqui Maria, quando a gente contar, ele vai falar que eu tenho 2 A's. E lembrando que o A com acento, né, o A acentuado, é diferente do A normalzinho. Da mesma forma que o A maiúsculo é diferente do A minúsculo. Novamente, Python é case sensitive, então ele diferencia essas duas letras. Ok? Esse é o count. A gente também tem outro método chamado strip. O que é o strip? Vamos dizer que eu tenho um monte de espaço aqui antes de uma frase. Coloco oi, vírgula, meu, tem um monte de espaço. Nome é João. E tem um monte de espaço depois. Quando eu dou strip nessa frase, ele pega toda essa galerinha aqui de trás, ele pega toda essa galerinha aqui da frente e ele tira esse pessoal, certo? Ele tira todos esses espaços extras antes e depois da string em si. Você vê que ele não tirou esse daqui do meio. Se eu não me engano, o método para isso daqui é o trim. Qual era o método? Strip. Return copy of strip of leading, trailing white space removed. Vamos ver. Será que era no Python que tinha esse método? Starts with, split, translate, title, casefold, center, encode, with, find. Ah, tem vários métodos aqui, né? Eu não vou achar assim. Lstrip, o que é esse Lstrip? Return copy of strip of leading, space remove, né? Apenas um dos espaços removidos. Just lower. Enfim, né, você vê que tem vários e vários métodos aqui para string. O strip tira os espaçozinhos extras antes e depois da string. A gente também tem métodos de verificação, né, que eu já falei para vocês, que já falei que quando a gente vai, por exemplo, comparar strings, né, mas vamos dizer que a gente quer saber se uma string é um número, a gente pode botar o ponto is numeric e ele retorna true se for numérica, se não for numérica ele retorna false. Beleza. Shift end, home, print. Se for numérica sim, se não for numérica não. E a gente vê aqui, né, que ele tem um monte desse is numeric e is alfanumérico, ou seja, alfabeto e número, is alfabeto, ASCII, decimal, digit, tem toda essa galerinha aqui. Também tem o is upper, né, slower, enfim. São os métodos de verificação. Agora vamos falar um pouco sobre formatação de string. A gente pode ter uma string assim, certo? Vamos dizer que a gente faz assim, meu nome é, e a gente coloca o parênteses aqui, parênteses não, desculpa, chaves, a gente dá um ponto format, e a primeira variável que a gente colocar aqui é a variável que vai entrar aqui dentro. Então a gente não vai colocar uma variável, vamos colocar João, e quando dou enter ele coloca aqui dentro o João. E eu posso colocar vários desses, né? João, teste, e se eu der um espaço, adicionar um novo parênteses, ele faz João teste. E novamente, se essa frase aqui tiver nome igual João, e eu colocar nome aqui, ele pega o João. Mário, e ele pega o Mário, tranquilamente. Aqui o teste, você também pode fazer isso daqui com fstring, né? Fstring, a gente coloca meu nome e eu coloco isso daqui e coloco o nome aqui dentro. Meu nome é Mário, sem crise alguma. E a gente também pode usar isso daqui para fazer algumas formatações. Por exemplo, se a gente tiver um número decimal, decimal vai ser igual a 0.3333, um monte de 3. E a gente quer printar, vamos dizer, fstring
o valor é 2 pontos, e a gente tem as chavezinhas aqui, né? Coloca o decimal aqui dentro. Você vê que ele sai todos os números desse decimal. Mas e se a gente quiser apenas, sei lá, até 2 casas decimais? O que a gente faz é, a gente põe 2 pontos, ponto final e 2F. E com isso, ele formata para ter apenas 2 pontos, 2 casas decimais, né? Esse 2F aqui a gente também pode mudar para 3, vai virar 0.333, para 1 vai virar 0.3, e a gente também pode botar para 0, que aí fica só o 0, ok? Existe também como fazer isso com strings, né? A gente pode colocar aqui, deixa eu pegar essa frase aqui de cima, botar ela aqui, dar 2 pontos, botar ela para o final de 10, eu acho, exato. Você vê que aqui, ó, meu nome é, aí tem Mário, tem espaço, né? E tem Mário. Isso daqui, se a gente contar, né? Vamos colocar aqui, e vamos dar o length nisso para ver quantas pessoas tem dentro. Existem 10 pessoas. O que essa formatação aqui faz é, ela coloca a string para o lado direito e coloca 10 espaços nela. Ou seja, ela vai ocupar 10 espaços e ela vai estar alinhada no canto, ok? E se a gente colocar assim, certo? E vamos botar um ponto aqui depois só para a gente conseguir identificar. A gente vê que começa com Mario e vai até 10 aqui. Quando a gente der Ctrl C aqui, botar aqui embaixo novamente, executar, a gente vê que são 10 moleques. Tem essa formatação aqui para string, tem várias outras, você pode sair procurando aí se você estiver curioso. A gente falou do format, do fstring, métodos de verificação e creio que seja isso. Eu acho que não estou esquecendo de mais nada. Outra coisa que eu me lembrei aqui agora é que eu falei como tira os espaços antes e depois, sendo que eu não falei como tira todos os espaços, né? Todos os espaços que estão assim duplicados. O que a gente pode fazer aqui nesse caso é a gente pega essa frase aqui de cima, vamos dar um Ctrl C nisso daqui, abrir mais um aqui embaixo, Ctrl V, e a gente sabe que o split ele vai separar todo mundo por default, né? Por os espaços. Quando a gente executa, fica oi, vírgula, meu nome é João, e a gente pode pegar isso daqui, dar um... A gente poderia colocar isso daqui entre parênteses, colocar um join aqui, colocar por espaço e dar um ponto, e ele junta todo mundo, ou para ficar mais bonitinho, certo? A gente pode colocar aqui string para juntar, vai ser igual a esse moleque, e a gente coloca o string para juntar aqui, e ele sai o oi, meu nome é João. Acredito que se colocar assim dá problema, certo? Coloquem sem esse split aqui, que ele vai excluir os que forem vazios. Quando a gente coloca com espaço, ele... Deixa eu colocar só o string para juntar aqui. String para juntar. Você vê que ele pega esses espaços vazios, né? Porque vai ter um espaço entre outro espaço. Aí ele vai pegar esse vazio e vai colocar lá dentro. E quando você coloca 100 aqui, ele tira todo mundo e já facilita para você. Então era isso. É isso que eu tenho para falar sobre strings. Eu acho que não tem mais nada para falar sobre ela. Deixa eu ver. Teste. Ponto. Catalyze, casefold, center, count, encode. Tem esse index aqui, né? Que ele vai retornar o index, a primeira ocorrência do index. Ou seja, como eu estou procurando pela letra E, ele vai sair procurando aqui dentro e vai dizer em que posição está essa letra E, né? Em que index ela está, a primeira vez que ele encontrar ela. E ela está aqui no 0, 1, né? Então a gente pode usar isso para aqui, para ser o index, vai ser esse carinha aqui. E eu pego o teste. Nesse caso, deixa eu botar exemplo, vai ser igual a esse teste, né? Aí eu pego exemplo no index e ele mostra pra mim o ezinho, né?
que eu pego o index desse S, eu pego o index desse T aqui, ele vai mostrar para mim do mesmo jeito. Deixa eu ver se eu tenho mais algo interessante. Tem um ponto find também, né? Que o ponto find return the lowest index in S where substring subs found. Ele vai procurar uma substring dentro da palavrinha que você, da string que você der para ele, né? E vai dizer qual é a primeira vez que ele encontra. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui teste 48 teste e a gente der um find no 4, ele vai dizer que ele encontra na posição 5, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente botar 48, o 8, né, ele vai dizer que ele coloca na 6, 48 ele coloca na 5. Então, se a gente quisesse apenas pegar esse 48 dele aqui, o que a gente teria que fazer é pegar do 5, e a gente sabe que o 42 tem duas posições, então vai ser o 5 e o 6 é o 48, e a gente pega até o 7 como é exclusivo, né? E a gente teria aqui, perdão, no caso, a gente tem que se lembrar que isso daqui retorna um inteiro, né? Então, a gente tem que pegar esse teste, jogar aqui embaixo, e aí a gente poderia colocar do 5 até o 7. Ou poderia colocar 5 mais 2. A gente pode colocar o start index aqui, certo? A gente pega o start index, vamos transformar esse teste aqui, vamos dizer que ele é, sei lá, outro exemplo, beleza? Aí eu vou botar exemplo para ser igual a Ctrl V. Aí no caso ele vai pegar esse exemplo, que é teste 48 teste, vai achar a primeira posição, né, onde começa essa substring 48, que no caso ele vai ver que é na posição 5, e a gente pega o 5 e vai dar 5 mais 2 vamos dar 5 mais 2 no length de 48, que é o que a gente está procurando, né? E quando a gente fizer esse slice aqui, ele vai pegar justamente o 48. Lembrando que isso daqui é onde se inicia, né? Se inicia pelo index 5, e isso daqui é até onde ele vai, que ele vai até o índice 5, mais o length de 48, que vai ser 2. Então 5 mais 2, 7. E então ele vai até esse moleque aqui, sendo que como é exclusivo, né? Como é exclusivo, ele vai pegar só o 4 e o 8. Esse último ele não entra na conta, né? Só pega o 4 e o 8. E creio que seja isso. Na próxima aulazinha a gente vai discutir um pouco sobre for, range e incremento de variáveis. E é isso, né? Aula 5. Espero que vocês tenham gostado.